Meus amigos, pessoal, galera do YouTube, voltamos aí com mais uma aula de Direito Constitucional narrado para a Ordem dos Advogados do Brasil e concursos públicos em geral. Tá? A gente segue na sequência, então, artigo 7º, inciso 19 já, tá? Falando ainda dos direitos sociais, segunda geração, segundo Norberto Bobbio. E a gente segue então na aula 23 dos direitos sociais. Vamos lá, pessoal, vamos ter esse ânimo, essa manhã bonita aí, aqui aí na micro-região de Campinas, ok? Onde a gente grava, a gente cada hora está gravando num lugar, Ribeirão Preto, São Paulo, Campinas, perto de São João da Boa Vista, Minas Gerais, Poços de Caldas, todo esse trânsito, e a gente passa para vocês aí, para fazer as aulas ficarem mais alegres, né? Sair da mesmice da sala de aula. Vamos lá, voltando então, tá? Os direitos aí considerados segunda geração, artigo 7º da Constituição Federal, só voltando por caput desse dispositivo, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, e aí segue na sequência da última aula, inciso 19, licença paternidade, nos termos fixados em lei. Inciso 20, proteção de mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei. Tá? Uma norma de eficácia limitada, lembrando vocês, PCL, né? P, plena. C, contida, limitada e programática, são as formas de eficácia. Né? Na plena, a norma atinge toda a sua extensão e objetividade. Enfim, a contida ou restringível, né, ou redutível, essa norma ela não depende de lei, tá? Mas a lei pode restringir o seu alcance. E a norma de eficácia limitada é aquela em que ela está a exigir a lei, que é o caso específico. Quer dizer, nos termos da lei, o legislador constituinte fala, e então precisa de lei para regulamentar a situação prevista no dispositivo constitucional. Tá? E a lei veio, Lei 11.562 de 2000 do Estado de Santa Catarina, por exemplo, mercado de trabalho, discriminação contra a mulher, estou lendo um julgado, competência da União para legislar sobre o direito de trabalho. Então, a Lei 11.562, não obstante o louvável conteúdo material, diz o julgado, de combate à discriminação contra a mulher, vamos lá, mulherada, né? Vocês têm direitos totais aí já garantidos. Já acabaram aí as idades das pedras aí, pelo menos na lei, né? Vamos lá. Conteúdo material de combate à discriminação contra a mulher no mercado de trabalho. A gente vê, infelizmente, ainda essa discriminação, infelizmente ainda. É triste, mas é verdade. Mercado de trabalho incide em inconstitucionalidade formal por invadir a competência da União para legislar sobre o direito do trabalho. Já já nós vamos ver um pouquinho nas aulas que estão por vir, e nós vamos falar um pouquinho da competência da União, da competência dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, isso aí cai muito em concurso de provas da ordem. Então nós vamos falar para vocês essa distinção em relação à competência, quer dizer, dizer o direito, né? Competência é a limitação, tá? É o limite da jurisdição, tá? É o esboço onde existe a atuação legiferante. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nós temos competência legislativa, competência executiva e competência judicial ou jurisdicional. Voltando aqui, a ADI, então, 2.487, relator ministro Joaquim Barbosa, julgado de 2007, relativamente recente. Tá? Aviso prévio. Inciso já 21 do artigo 7º da Constituição Federal. Aviso prévio são os direitos aí que têm os trabalhadores, né? Previstos no texto constitucional. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Inciso 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Tá? Uma súmula 736 do Supremo Tribunal Federal. Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas
trabalhistas relativas à segurança, à higiene e à saúde dos trabalhadores. Vamos lá. A gente só vai tecer os breves comentários naquilo que tem maior incidência nos concursos públicos, tá? O nosso intuito aqui não é, aí, evidentemente, só a área trabalhista, né? Então, a ideia é um panorama maior, mais amplo, então, por razão pela qual a gente não vai pormenorizar todos os incisos mais profundamente. Tá? A gente já está fazendo essa seleção aquilo que tem mais caído. Já já a gente vai fazer os vídeos já para vocês, para ordem e para concursos públicos de questões comentadas. Falou? Vamos lá, fiquem conosco. E também atualizações legislativas, tá? Inciso 23, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Tá? Súmula vinculante aqui, perigo para concurso. Vamos lá. Súmula vinculante, pessoal, número 4. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Cuidado aqui. Súmula 460 do Supremo Tribunal Federal. Para efeito do adicional de insalubridade, a perícia judicial em reclamação trabalhista não dispensa o enquadramento da atividade entre as insalubres, que é ato de competência do ministro do Trabalho e da Previdência Social. Outra súmula, 307. O Caldeira, mas por que você fica colocando súmula, as últimas súmulas em primeiro lugar e depois as outras? Começa com súmulas de numeração maior e vai decrescendo. A razão é essa mesma. A gente sempre tem a ideia de colocar, assim como fez o Supremo no site, as últimas súmulas nós comentamos primeiro. E depois vem as subsequentes, que são as mais antigas. Não significa as mais antigas que elas não são aplicáveis. Então, toma cuidado. É interessante que vocês conheçam todas as súmulas. Tá? O examinador pode pedir os julgados para vocês, o entendimento da jurisprudência. Isso aí é muito comum em concursos públicos. Né? Então vamos lá. Súmula 307 é devido ao adicional de serviço insalubre calculado à base do salário mínimo da região, ainda que a remuneração contratual seja superior ao salário mínimo acrescido da taxa de insalubridade. Outra súmula, 212, é a última. Tem direito ao adicional de serviço perigoso o empregado de posto de revenda de combustível líquido. Quer dizer, todos aqueles empregados, os frentistas, eles têm esse direito agora pela súmula 212, é uma súmula relativamente mais antiga do Supremo Tribunal Federal, e eles têm o direito ao adicional desse serviço aí, de periculosidade aí alta até. Né? Inciso 24, aposentadoria, o direito social da aposentadoria. E aí estamos lendo aqui a súmula 726 do Supremo. Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula. Não se computa. Ok? Vamos lá. Súmula 359 do STF. Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo que o militar ou o servidor civil reuniu os requisitos necessários. Tá? Súmula, 243, em caso de dupla aposentadoria, os proventos a cargo do IFESP, melhor dizendo, não são equiparáveis aos pagos pelo Tesouro Nacional, mas calculados à base da média salarial nos últimos 12 meses de serviço. Súmula 243 do STF. Outro julgado aqui. Tem direito de retornar ao emprego ou ser indenizado em caso de recusa de empregador ou aposentado que recupera a capacidade de trabalho. Então vejam só, são julgados que nós reunimos para vocês para
que estão relacionados ao inciso 24 do artigo 7º da Constituição Federal. Cuidado com esses artigos, pessoal. Vamos lá. É importantíssimo nós verificarmos como é que pensam os tribunais brasileiros, pelo menos os superiores. A gente não consegue guardar tudo dos tribunais estaduais, o paulista, o mineiro, né, o carioca, mas nós temos aí até a relativa obrigação de pelo menos saber os mais importantes julgados e entendimentos aí do Supremo e do STJ, pelo menos, né? Inciso 25, está terminando a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Vejam só, a emenda constitucional novinha aí de 2006, relativamente nova, emenda 53. Inciso 26, reconhecimento das convenções e acordos coletivos do trabalho. Galera aí do YouTube que gosta de direito trabalhista, veja só, cuidado. Novidade, olha só, julgado aqui de 2011, junho de 2011, relativamente muito recente, a fim de manter-se, estou lendo o julgado, a fim de manter-se o incentivo à negociação coletiva, artigo 7º, 26 da Constituição Federal, os pisos salariais regionais somente serão estabelecidos por lei naqueles casos em que não haja convenção ou acordo coletivo de trabalho. Então, vejam só, é erigido a uma categoria, um patamar de importância sobremaneira os acordos coletivos de trabalho, os acordos coletivos e convenções. As entidades sindicais continuarão podendo atuar nas negociações coletivas, por óbvio, né? Desde que respeitado o patamar mínimo legalmente assegurado. ADI 4364, relator ministro Dias Toffoli, julgado aí de 2011, cuidado. Inciso 27, proteção em face da automação, na forma da lei, tá? E o que significa a chamada automação? A gente sabe que após a Revolução Industrial, que se deu na Inglaterra, os países, inclusive o Brasil, né, nos dias de hoje, até recentemente, a gente tem visto, por exemplo, na região de Ribeirão Preto, uma substituição assim, estrondosa das máquinas no campo que fazem o serviço aí de 10, 15, 20 homens. Então, isso é muito comum hoje no setor sucro-alcooleiro. Então, existe toda essa preocupação do legislador em assegurar esses direitos chamados fundamentais do pessoal do campo, né? E também das cidades, da automação, das indústrias, da substituição da máquina, né? Do homem pela máquina. Né? Inciso 28. O seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Aqui toma cuidado, porque para não se misturarem conceitos de direito previdenciário com os conceitos aí, de direito civil, de responsabilidade civil. Vejam só, aqui está a previsão, quando fala-se dolo ou culpa, nós estamos lá no setor da responsabilidade. Responsabilidade subjetiva, quer dizer, deve haver a comprovação do dolo ou da culpa para que haja a efetiva indenização. É benefício, vejam só, é subjetivo então essa responsabilidade, e não objetiva, como que acontece lá no auxílio acidente previdenciário, precisa tomar muito cuidado. Após, o benefício é definitivo, após a sequela, é o que difere do auxílio doença, por exemplo. Então nós temos acidente de trabalho, auxílio acidente, né, o previdenciário, e nós temos auxílio doença também, que é outro benefício previdenciário. Todos esses abrangidos, o auxílio doença e o auxílio acidente previdenciário, previstos aí lá na legislação específica. Nós vamos verificar um pouquinho mais para frente no decorrer da Constituição Federal narrada. Vocês podem obter todas essas legislações. Nossa, o professor fica falando de várias leis, aonde que eu me valho? Como é que eu posso estudar se ele está falando, professor Caldeira, toda hora de leis novas? Agora a lei da Previdência, 8.213 de 91, a lei de benefícios previdenciários. Só um parênteses aqui, é fácil, vai na nossa página www.abcdireitoconstitucional, tudo junto,
Lá os senhores terão acesso à legislação de todo o país atualizada no dia. Se houver uma atualização, por exemplo, nessa semana, já está lá atualizado, automático, porque está linkado com o site da Presidência da República. É óbvio que eles não poderiam ficar desatualizados, ok? Além de todos os informativos, lugares, a própria Constituição Federal, emendas constitucionais, vale a pena conferir e se inscrever no nosso canal também para vocês poderem estar recebendo o curso gratuito, inteiramente gratuito, da Constituição Federal narrada e também atualizações legislativas e provas comentadas para a Ordem dos Advogados do Brasil e concursos públicos. Voltando aqui então, vamos ler o artigo 86 da Lei 803 para vocês terem uma ideia desse benefício previdenciário. O que é o auxílio acidente? Para nós distinguirmos o acidente que decorre de responsabilidade subjetiva. Lá na Previdência Social diz o seguinte, artigo 86, o auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado, então a relação jurídica é de seguridade, né? Ao segurado quando, após a consolidações das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, então vejam só, no seguro, né? Resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho, que habitualmente exercia. Então, nessa habitualidade, se houver um acidente, seja de qualquer natureza, pode ser um acidente doméstico, vejam só, quebrar uma perna, por exemplo, né? Acidente de qualquer natureza, nós teremos aí, se for evidentemente segurada a previdência, né, esse direito à indenização do artigo 86 da Lei 8.213 de 1991, que vocês podem acessar lá na nossa página e pegar a legislação atualizada, completa, e vai fazendo como se fosse uma biblioteca digital. Vale a pena, enquanto o professor está falando aqui, vocês estão acompanhando na lei. Apesar de que eu estou também a indicar, a ler a lei e indicar no texto aqui, tá? Mas às vezes aqui está um pouco confuso, porque está com a doutrina e também a jurisprudência. É legal vocês estarem dando uma olhada também e fazer as anotações, porque facilita a memorização. Acidentes de trabalho, estou lendo um julgado aqui. Acidentes de trabalho não são os previdenciários, infortunísticos, mas sim os decorrentes de indenização. Artigo 7º, Constituição Federal, inciso 28, com o artigo 159 da antiga, o antigo Código Civil. Depois a gente precisa fazer a verificação de qual que é o artigo atual, tá? Não deu tempo de eu fazer aqui, mas eu prometo que eu volto e faço. Não se confunde com acidente de trabalho, se bem que a lógica é a mesma, né? A questão da responsabilidade. Não se confunde com acidente de trabalho de caráter previdenciário, que já falamos, em que existe o benefício do auxílio acidente, que eu acabei de ler, que é o benefício acidentário, fundado com base na responsabilidade objetiva, por isso que é acidente de qualquer natureza. No julgado, então, súmula vinculante 22, importantíssimas súmulas vinculantes. Cai, despende em concurso. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito ou, em primeiro grau, quando da promulgação da Emenda Constitucional 45 de 2004, que foi da reforma do Judiciário. Tá? Súmula do 529, está terminando, pessoal, do Supremo Tribunal Federal, subsiste e não subsiste, cuidado com a língua portuguesa, e cai em concursos públicos, subsiste a responsabilidade do empregador pela indenização decorrente de acidente do trabalho, quando o segurador, por haver entrado em liquidação ou por outro motivo, não se encontrar em condições financeiras de efetuar, na forma da lei, o pagamento que o seguro obrigatório visava garantir. Súmula 529 do Supremo Tribunal Federal, confiram. Agora, súmula 465, o regime de manutenção de salário aplicável ao IAPM e o IAPTEC exclui a indenização tarifada na lei de acidentes de trabalho, mas não o benefício previdenciário. O benefício previdenciário, evidentemente, é autônomo e ele é concedido se preenchidos os requisitos das leis 812 de 91 e 813 de 91, mais o decreto 3048, que é o que vai regulamentar essas leis previdenciárias. Súmula 464 do Supremo. No cálculo da indenização por acidente de trabalho inclui-se, quando devido,
o repouso semanal remunerado. Súmula 434, a controvérsia entre seguradores indicados pelo empregador na ação de acidente de trabalho não suspende o pagamento devido ao acidentado. Súmula 337, são várias essas súmulas, aí a gente fecha. A controvérsia entre o empregador e o segurador não suspende o pagamento devido ao empregado por acidente de trabalho. Olha só quantas relativas a acidente de trabalho. Outra súmula, 314, na composição do dano por acidente de trabalho ou de transporte, não é contrário à lei tomar para a base de indenização o salário do tempo da perícia ou da sentença. No típico acidente de trabalho, a existência da ação judicial não exclui a multa pelo retardamento da liquidação. Súmula 311 do Supremo. Súmula 240, o depósito para recorrer em ação de acidente de trabalho é exigível do segurador, subrogado ainda que a autarquia. Súmula 238, em caso de acidente de trabalho, a multa pelo retardamento da liquidação é exigível do segurador, subrogado ainda que se autarquia. Súmula 236, prometo que está acabando. 236, em ação de acidente de trabalho, que são muitas as súmulas. Em ação de acidente de trabalho, a autarquia seguradora não tem isenção de custas. E é o que cai, né? Súmula 234, são devidos honorários de advogado em ação de acidente de trabalho julgada procedente. Súmula 232, tá? Estou lendo as mais recentes para as mais antigas, tá? Em caso de acidente de trabalho, são devidas diárias até 12 meses, os quais não se confundem com a indenização acidentária nem com o auxílio enfermidade. Súmula 230, a prescrição da ação de acidente de trabalho conta-se do exame pericial, da data da perícia, né? Que comprovar a enfermidade ou verificar a natureza da incapacidade. Súmula 229, a indenização acidentária não exclui a do direito comum em caso de dolo ou culpa grave do empregador. Tá? Uma é a indenização pelo acidente e não vai aí, excluir a do direito comum, quer dizer, a da responsabilidade aí, danos morais, por exemplo, né? Se houver dolo ou culpa grave do empregador. Súmula 229 do Supremo Tribunal Federal e a última súmula 35, em caso de acidente do trabalho ou do transporte, a concubina, né, hoje não se fala mais em concubina, mas enfim, né, tem direito de ser indenizada pela morte do amásio, né, se entre eles não havia impedimento para o matrimônio. Ok, fiquem com Deus, fiquem conosco, desculpem pela demora, mas são muitas as súmulas relativamente a essas questões trabalhistas. Obrigado, fiquem com Deus, a gente volta já já.